Oi, gente, eu sou Flávia. O professor Eduardo, ele pediu para eu apresentar esse livro aqui que eu sou coautora, Os Jogos como Prática de Saúde. Eu escrevi ele junto com o Marcelo Vasconcelos e com a professora Inesita Araújo. Nós três, nós trabalhamos na Fundação Oswaldo Cruz e a editora Fiocruz, ela propôs uma coleção, que é a coleção Fazer Saúde, que a proposta da coleção era reunir títulos mais curtos, né, com uma linguagem mais simples e com o objetivo de qualificar profissionais de saúde, principalmente os do Sistema Único de Saúde. Então esse foi o primeiro número da coleção que saiu. A ideia da coleção seria estimular, né, o diálogo entre ciência, educação, inovação tecnológica e as práticas de saúde. Bem, o livro ele não chega a ser um manual de como fazer jogos, até porque isso não ia caber nessa proposta da coleção. E o que nós decidimos fazer foi contar algumas histórias reais inspiradoras, mas que mostrem, né, a diversidade, a pluralidade da aplicação dos jogos na saúde. Que uma coisa que vem incomodando a gente já durante alguns anos é observar que para jogo digital e para jogo de tabuleiro também, as pessoas acabam repetindo muitas fórmulas, até por falta de conhecimento dos jogos. São iniciativas legais, são pessoas que realmente querem fazer a diferença, querem fazer coisas diferentes, e para jogo digital acabam repetindo aquela fórmula do quiz, né, aquele jogo de pergunta e resposta, onde, né, que é aquele jogo que na verdade é uma prova, é um teste de conhecimento. E para jogos de tabuleiro acabam repetindo muito aquela fórmula dos jogos de trilhas, que você joga de dados, cai numa casa, aí vem um texto do tipo: ah, você vacinou seu cachorro, avance 2 casas. Ah, você tem foco de dengue no seu quintal, recue 2. E o que a gente quis mostrar é que dá para fazer muito mais coisa com o jogo além disso. Então, no capítulo 1, a gente conta um pouco da história dos jogos e quanto os jogos eles estão em todo lugar, principalmente os jogos digitais, que agora são ubíquos, né? No capítulo 2, a gente já explica melhor uma definição de jogo e também a variedade de definições. A gente conta uma história dos jogos. A gente também começa a contar melhor sobre o que são os jogos para a saúde, que também são chamados de health games. A gente apresenta uma taxonomia da variedade de jogos com aplicações em saúde. O capítulo 3 a gente já entra já nos exemplos práticos, né, que é um capítulo dedicado a falar de jogos como terapia. Eu gosto muito do exemplo de uma prática com jogos que foi implementada numa unidade de reabilitação de amputados, que o fisioterapeuta ele tem a ideia de pegar o Nintendo Wii que ele tem em casa e levar para fisioterapia, e aquilo se desenvolve. A gente conta a história de como é que isso se desenvolveu no hospital. Outro exemplo que eu gosto muito de jogos como terapia é a pesquisa de uma enfermeira sobre a necessidade da criança de brincar, inclusive a criança hospitalizada e fazendo tratamento para o câncer. E ela descobre como os jogos digitais podem ajudar a melhorar a qualidade de vida na criança e também a suprir essa necessidade, esse direito da criança de brincar. No capítulo 4, a gente já fala dos jogos para educação, várias maneiras que os jogos podem ser usados na educação da saúde. E eu gosto muito do exemplo da Escola Politécnica de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, onde 2 professoras elas estavam ministrando uma disciplina sobre o desenvolvimentismo na saúde e sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde. E a gente conta a história de como elas resolveram propor a criação de um jogo sobre o tema durante o desenvolvimento da disciplina. E foi um grande desafio, porque o tema em si do desenvolvimentismo e do funcionamento do SUS é um tema complexo que para elas mesmas era um desafio para debater com os alunos, e o grupo também precisava aprender sobre técnicas de desenvolvimento de jogos, que também não é um tema trivial. Eles aceitaram um desafio e criaram um jogo do zero que incorporava nas regras do jogo regras do funcionamento real do SUS. É claro que precisa fazer uma simplificação para isso, mas foi muito interessante. Parece muito interessante ver funcionando no jogo as regras do mundo real. Já no capítulo 5, que trata dos jogos para a sociedade, jogos como comunicação, jogos como interlocução, eu gosto muito do exemplo do André Brandão, que ele desenvolveu o G-Crip, que foi uma iniciativa de jogos
de estímulo para crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. Foi o primeiro jogo no mundo assim com esse objetivo específico. Ele foi inspirado, a história é bem emocionante, ele foi inspirado pelo trabalho da mãe dele, que era terapeuta com crianças com síndrome de Down, e ela usava jogos comerciais na terapia, e ele resolve criar um jogo específico para essa finalidade. Depois, quando o jogo ficou pronto e entrou em circulação, a gente conta um pouco da história do desenvolvimento do jogo. Ele teve um resultado assim surpreendente, porque no senso comum a gente tem a ideia de que o jogo digital ele isola a pessoa na telinha, né, do dispositivo. E aconteceu o contrário, as crianças com síndrome de Down, com o jogo, elas se socializaram mais porque elas tinham mais assunto com a família depois, elas tinham assuntos interessantes, tinham coisas para mostrar no jogo. Aí finalmente no último capítulo, né, que a gente chamou de Para Seguir em Frente, a gente nesse espaço tão pequeno, a gente dá algumas dicas para quem ficou interessado, algumas dicas para quem quer desenvolver jogos, algumas diretrizes e também muitos links e sugestões de leituras complementares. E é isso, gente. Obrigada por terem escutado. Esse livro, apesar de não ser voltado para o público acadêmico, mesmo para os acadêmicos que estão interessados em pesquisar na área, eu recomendo justamente por causa dessas ideias inspiradoras e dessa vontade, né, de dar dicas para quem quiser prosseguir com seus próprios estudos. Obrigada. Você pode encontrar o livro à venda no site da editora Fiocruz, para quem estiver mais interessado. Obrigada.